Eu gostaria apenas de te dizer que, apesar da corrupção ela existir nas licitações, na grande maioria dos processos licitatórios, assim, mais enorme mesmo, na grande maioria, não existe, né? Não há corrupção, não há jeitinho, esqueminhas, né? Na grande maioria. Uma licitação ou outra acaba que você vê na mídia aí, né? A mídia ela pega e faz uma reportagem falando das corrupções e tudo mais. Por quê? Porque a mídia ela também só mostra coisa ruim, né? A gente para pensar rapidão, a gente está aí mais de 5.500 municípios no Brasil, 26 estados, Distrito Federal, né? Fora a União como um todo mundo faz licitação. São vários processos licitatórios todos os dias. Então, o que a mídia vai mostrar? A mídia vai mostrar aquele que deu errado, né? Não compensa para a mídia ir lá e falar, olha, foi feita uma licitação aqui, deu tudo certo, tudo bem, tudo correto. Ah, depois foi feita outra licitação, tudo bem, tudo certo. Não, né? Isso não vem de jornal, isso não dá reportagem, não dá audiência. Não então, é notícia, né, galera? Não é notícia. Eles falam o quê? Eles mostram o que deu errado, corrupção, acordo, enfim, tudo que é coisa ruim, a mídia ela vai lá e noticia para poder vender, né? E aí você deve estar ouvindo meus cachorros fazendo a bagunça, peço até desculpas aí, porque realmente a gente está de casa, está chovendo, se cair a live aí, provavelmente a gente não volte mais, porque deve ter caído a internet, porque está um toró aqui, mas enfim, vamos lá. Pessoal, então, e nada contra quem é da área de jornalística e faz essa e fica cobrando e faz realmente essas matérias. Isso aí é o certo, tá? É só para você que assiste entender que não é a grande maioria dos processos. Eu não estou falando que não deve ser noticiado, que não deve, a gente não está falando que isso tem que ser acobertado, tá? Realmente a corrupção ela tem que ser apurada e punida os responsáveis. E isso é bom, né? Para todo mundo. Exato. Né? Todo mundo sai ganhando. A gente até incentiva que realmente quem tiver interesse e quiser acompanhar as licitações, em licitações, mesmo que não vá participar, é excelente, tá? Não entenda a gente aqui de uma maneira que a gente quer encobrir, é justamente ao contrário. É só que você que está aí entenda que a corrupção ela só é notificada quando acontece, e acontece várias licitações por dia, e você vê um caso de corrupção no jornal uma vez por mês. Então, em proporções, é muito menor os casos que dão errado. A grande maioria realmente dá certo. Beleza? Exato. O Carlos deu um excelente exemplo ali, o Carlos Eduardo. Avião só é notícia quando cai. Exatamente. Pura realidade. Exatamente. É exatamente isso, tá? É exatamente essa contribuição. A analogia é exatamente essa. Avião só é notícia quando cai. Foi uma excelente analogia aí, viu, Carlos? Valeu. Nem eu tinha pensado nisso, mas é verdade. Quando que você fica sabendo falar de avião? Quando ele caiu, né? E quantos aviões não voam por hora aí, sei lá, no mundo inteiro? São muitos, tá? A licitação é a mesma coisa. E por que a gente sabe disso? Ora, primeiro, a gente já foi servidor público durante 8 anos, né? Ninguém aqui nunca precisou se corromper para nada, certo? E a gente já atua no lado do fornecedor por 4 anos. Também nunca fizemos nada de errado, nada fora do comum aqui, que vai contra a lei, né? Tudo dentro da lei, tudo dentro da legalidade. Inclusive, a gente o Serra foi, acho que ontem, numa licitação presencial, onde um dos nossos seguidores aqui, o Kaique, né, ele pôde acompanhar ali e viu que o negócio é tranquilo, não tem muito segredo. Ele é da cidade, galera, e a gente comentou na live de anteontem que a gente ia nessa licitação presencial em Piracicaba. A gente nem chamou ele, foi ele que falou, beleza, eu vi que vocês estão indo para a licitação, posso ir? Pô, vambora. Vambora. Né? Aí foi lá, viu com a gente, assistiu a licitação do começo ao fim, em nenhum momento foi barrado, se ele tiver aí, ele pode até entrar com a contribuição dele. Em nenhum momento foi barrado, assistiu a licitação, viu que é simples e que não é algo que... ele perdeu, de certa forma, aquele receio inicial em participar das licitações, acredito eu. Acredito que agora ele está com muito mais coragem para participar. Exato. E foi bom. E quem quiser, faça isso, galera. E assim, exatamente. Não precisa esperar alguém que você conhece e participar de uma licitação na sua cidade, não. Vá sozinho, não tem problema nenhum. Vá lá e fala, eu vim assistir. Uhum. E tá tudo bem, ninguém vai te barrar, não. Inclusive, um caso que eu falei que de contar ontem, eu vou aproveitar o gancho e contar. Eu fui numa licitação uma vez em Cotia, se não me engano, e cheguei lá e antes de começar a licitação, o pregoeiro avisou, olha, para quem não conhece o fulano aqui de tal, ele se apresentou, né, eu sou pregoeiro, esse aqui é a equipe de apoio, e para quem não conhece, esse aqui é o fulano de tal, ele é um jornalista da cidade que acompanha quase todas as licitações aqui. E, eventualmente, ele vê alguma coisa errada, ele faz uma denúncia. Ótimo! Eu falei, ainda bem, tem mais alguém como testemunha. E o cara é jornalista, ele tá lá todo dia. É o que a gente falou do cara que tá lá acompanhando. Ótimo, excelente trabalho dele. Então, se tiver na dúvida, pega a pastinha, vai lá no órgão público, né? Acompanha as licitações que estão rolando aí, vai lá assistir.
você vai ver que, na verdade, tudo aquilo que o pessoal fica falando, na maioria das vezes, né, que nem a gente falou, não são todas, mas na grande maioria, 90% até mais, é tudo feito de acordo com a legalidade. Por quê? Porque o pregoeiro, ele é o maior responsável ele é o maior interessado em aquilo pelo bom andamento do processo. Ser realmente feito da maneira adequada, porque ele responde com o próprio CPF dele. Não é o órgão público. Desculpa, pessoal, não é o órgão público que vai responder aquilo. Também, né? Mas o pregoeiro, ele vai responder com a pessoa física dele, com o próprio CPF, tá bom? Todos os erros que ele cometeu. Então, pode ter certeza, ele é o maior interessado em fazer a coisa certa, tá bom? Inclusive, galera, se quem tiver curiosidade, pode procurar acordo no TCU aí, onde o pregoeiro é multado, no CPF dele. Multas que vão aí de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 20.000 reais para o pregoeiro, porque ele causou um dano à União, causou um dano ao erário, que a gente chama, né? Por quê? Alguma atitude que ele deve ter feito que não foi condizente com o que ele deveria ter feito. Então, responde com o CPF, não é a função, é o CPF do cidadão ali que está em jogo também. Então, ele é o maior interessado em fazer a coisa certa, tá? Experiência própria nossa aqui. Tô vendo que tem uma galera já deixando dúvidas aí, né? Quem chegou agora, boa tarde. Se você tiver dúvida, você que está no Instagram apenas, do lado do box de comentários ali, né? Tem ali um quadradinho com uma interrogação. Mandem suas dúvidas lá. A gente vai dar prioridade em responder essas dúvidas, beleza? Porque ali é mais fácil da gente achar. Não precisa ficar rolando tela nem nada. O YouTube, quem tiver no YouTube e no Facebook, aí não. Aí pode mandar no chat mesmo. Porque é uma boa. Porque não tem como separar. Exatamente. Tá bom? O governo, galera, de acordo com a lei de acesso à informação, ele é obrigado a dar transparência de tudo que ele faz aí publicamente, tá? Então, todos os atos do governo, seja ele administrativo ou não, tem que dar transparência. Claro que existem casos que tem que ter um sigilo, por exemplo, uma investigação da polícia, qualquer coisa desse tipo. Então, aquilo ali pode sim ser sigiloso e não dar a devida transparência para o cidadão comum, por exemplo. Mas não é o caso das licitações. Todos os processos licitatórios, o governo ele é obrigado, sim, a dar transparência, seja através de uma ata, ele tem que publicar também no Diário Oficial, isso daí. A gente aqui é mais acostumado a vender para o governo federal, então a gente usa muito o portal de transparência federal, que é muito bom por sinal, né? Mas a gente sabe que alguns municípios, até mesmo alguns estados, têm um portal da transparência um pouco precário, a gente sabe isso, reconhece, não vamos falar também que não existe, porque existe, mas o federal mesmo, por exemplo, o estado de São Paulo tem um portal da transparência muito bom, o do Ceará, você falou, né? O Ceará é bom. O Paraná melhorou, eles fizeram uma transição, ficou melhor agora. Então, tem muitos portais da transparência também que são muito bons, e você consegue ir lá e consultar tudo isso daí. Isso, por si só, já inibe também o pregoeiro, o fornecedor, a fazer coisa errada, tá bom? Porque vai estar tudo registrado, qualquer cidadão pode ir lá acompanhar. A gente vê que mais de uns anos para cá, a galera tem cobrado mais mesmo, você vê que o pessoal está cobrando o governo, né, como um todo, isso independente se é de esquerda, de direita, tem sempre alguém ali fiscalizando, isso é excelente para todo mundo, né, mas por que isso é possível? Justamente por causa da lei do acesso à informação. Agora, para você fazer isso, você tem que conhecer, né? Exato. Não é todo mundo que conhece, sabe lá, procurar uma informação no portal da transparência, enfim, você tem que ter o conhecimento. Se você não tiver o conhecimento, galera, isso não só nas licitações, mas como um todo, na vida mesmo, você vai ser vendido em muitas coisas, né? Se você não conhece, a gente mesmo aqui, eu não entendo muito de mecânica de carro, por exemplo. Quando eu vou num mecânico, o que o cara fala, eu tô acreditando, porque é ele que conhece o negócio. Agora, por exemplo, o meu cunhado, ele já entende. Então, quando ele vai num mecânico, às vezes precisa aí por causa de ferramenta, essas coisas, ele não é enganado. Então, o que o cara falar ali, ele vai falar, opa, mas peraí, mas esse problema aqui do carburador é outra coisa. Enfim, só uma analogia aqui para você entender que você entendendo das coisas, entendendo da licitação, do sistema, do processo como um todo, provavelmente você não será enganado também. Então, às vezes a gente vê, mas um exemplo aqui, se, por exemplo, um servidor público manda você, ele vê que você é um licitante ali, meio aventureiro, iniciante, tudo mais, não tem muita experiência, ele te mandar fazer uma coisa, se você não tem conhecimento, como que você vai saber se aquilo é certo, se aquilo é errado, né? Então, você ter o conhecimento, ele realmente liberta, tá bom? Ele realmente liberta. Beleza? Galera, apenas um comentário aqui que eu vou tentar fazer para ver se ajuda vocês a entenderem. A licitação, ela é muito parecida com a política, a corrupção nas licitações. Tem muita gente que odeia a política e
a pior atitude que você pode ter é não se envolver. Porque se você quer melhorar alguma coisa, se todo mundo fazer isso, é aí que não melhora. E a ideia de tentar fazer no nosso canal, fazer essas lives, mostrar conteúdo, é quanto mais gente envolvida na licitação, melhor fica o mercado como um todo. Mais gente participando, mais fiscalização, melhor fica para todo mundo que participa, tanto para nós, pagadores de impostos, quanto para você também. E nada melhor do que você conhecer esse mercado, tudo ganhando dinheiro ainda, né? Vendendo para o governo. A gente hoje a nossa profissão, né? A gente faz isso, então a gente tem um conhecimento um pouco melhor porque a gente faz todo dia e basicamente se especializou nisso, mas é interessante, inclusive política, galera, assim, não é o tema aqui, mas se você não gosta de política, acha que é tudo corrupto, que ninguém tá lá, que ninguém que presta, a pior coisa que você pode fazer é ignorar e deixar do jeito que tá, tentar acompanhar, melhorar e... fazer sua parte. Exato, às vezes vai dar a impressão de estar chovendo no molhado, mas é isso aí. A sua consciência ela vai estar tranquila, pelo menos em relação a isso. Tá exatamente, bom? Galera. Vamos lá. Vamos lá. A tecnologia, ela vem ajudando, né? É bom lembrar isso daí. Conforme vem aí mudando, criando novas tecnologias. Hoje, por exemplo, o Comprasnet já tem o próprio aplicativo dele. Por quê? Porque é uma tendência mesmo, tudo ser através de aplicativo, tudo ser à distância, online, enfim, né? Esse tempo que a gente vive hoje de pandemia está sendo bom para o lado bom disso daí, se é que tem um lado bom, mas ele está servindo para testar e mostrar para a galera que sim, que é possível você fazer as coisas tudo à distância. Então, a tecnologia, ela ajuda muito nisso daí, né? Então, hoje, por exemplo, quando você vai participar de uma licitação no Comprasnet, o próprio sistema do Comprasnet, aí o Serra pode falar melhor que eu, porque ele já fez muito mais pregão que eu, pelo lado do servidor público, o próprio sistema do Comprasnet, ele já identifica quando uma empresa está em conluio, por exemplo. Quando é sócios em comum aparece. E tal, então ele pega e dá um alerta vermelho gigante para o pregoeiro lá, para o pregoeiro saber que ele tem que abrir o olho com aquilo ali, com aquelas empresas. Isso por si só não é crime, tá, galera? Só que é um indício que aí o pregoeiro tem que se atentar, o sistema alerta ele. Então, o sistema ele vem tentando se aprimorar para conseguir acompanhar mesmo e tentar fazer com que as licitações sejam cada vez melhores e mais eficientes, beleza? Exatamente, tá? Vamos lá. Eu queria falar 3 coisas, galera. Vamos lá. A corrupção nas licitações, o tema dessa live é como que você pode evitá-la, né? Para você saber evitar, você tem que saber como que ela ocorre. Então, eu não sei se o Bruno preparou isso para a pauta, mas eu queria falar em 3 momentos que a corrupção ela pode acontecer durante um processo de compra. Está na pauta? Pode falar. Se for demorar muito. Tem. Então vamos lá, galera. 3 processos. A primeira 3 situações que pode ocorrer corrupção durante um processo de compra. A primeira delas, e todas eu vou contar um caso que aconteceu comigo, tá? A primeira delas é quando você, pregoeiro, ou você da equipe de licitação, você, servidor público, está montando o edital. Esse é um dos motivos que a gente fala, galera, que dificilmente o servidor público ele se corrompe sozinho, tá? Ele precisa de alguém da iniciativa privada. Qual que é o primeiro ato de corrupção? É alguém chegar para ele e falar, olha, você consegue colocar esse documento que só eu tenho? Você consegue colocar essa especificação do objeto que só o meu produto atende? Você consegue fazer isso aqui que só vai me favorecer de alguma maneira? O primeiro ponto de corrupção que pode acontecer é a empresa ou alguém que quer corromper ir lá na fonte, antes da licitação sair. Então, a licitação ela já se cria de uma maneira que a gente chama de viciada. Ela já tem um vício na própria essência dela, já criou com algum vício, alguma falha, que no caso é direcionando para alguma empresa, beleza? E um caso que aconteceu comigo uma vez, eu tinha acabado de assumir a sessão de licitações, eu não lembro se era 2010 ou 2011, e chegou uma empresa, o pessoal chegou lá no quartel que a gente servia, e aí o pessoal tudo bem vestido, tudo que ele perguntou na sessão de licitações. Eu, basicamente, acreditei que ele estava querendo divulgar as atas que ele já tinha ganho, né? Porque ele estava com alguns catálogos embaixo do braço. Eu falei, deve ser pro Bruno, que fazia mais aquisições, né? Eu falei, aí quando ele falou, não, a sessão que licita mesmo. Aí eu falei, comigo, tudo bem. Aí ele falou, olha, o que acontece? Aí mostrou algumas atas que a gente já tinha. Curiosamente, a gente estava precisando comprar aqueles materiais. E aí, ele mostrou as atas. E a primeira coisa que eu reparei nas atas é que os valores, a gente estava cotando os mesmos materiais para fazer uma licitação para a gente. Os valores estavam muito altos. E eu estranhei, porque eu falei, como é que o cara vem com um valor tão alto assim, né? Beleza. Mas ele mostrou as atas que ele já tinha, querendo divulgar. Aí eu falei, não, a gente pretende fazer a nossa aqui, porque algumas coisas sob medida, o pessoal aqui tem interesse em padronizar, tudo. Aí ele falou, olha, se você quiser, você tem modelo de edital? Aí eu falei, não, eu tenho, é público, né? A gente pegava o modelo da AGU. Aí eu mandei falei, se você quiser, na época acho que era CD ainda, não sei se era CD pendrive, eu mandei por e-mail, não lembro. Eu sempre passei para ele uma cópia. Aí ele falou assim, olha, eu vou te mandar depois.
e você vai ver que eu coloquei algumas coisas ali. Pode fazer a licitação normalmente, e você vai ver que eu não vou ganhar. Vou ficar lá em sexto, sétimo, mas tem uma documentação que eu vou colocar lá que só eu tenho. Eu olhei pro cara assim, né? Na hora eu entendi por que ele tava lá. Aí eu falei, ah, tá, tudo bem. Hoje talvez eu teria tentado fazer algum mecanismo de tentar gerar provas para depois me acusar o cara, né? Na época eu tava começando ainda, não tinha tanta experiência, e deixei aquilo passar. Claro que aquela licitação nunca saiu, e no final ele prometeu assim, não, depois você tem... Eu falei, ele viu que o meu sotaque não era de Campinas, né? Ele falou, você não é daqui, né? Eu falei, tô morando aqui perto do centro, tudo, antes da conversa, né? Aí ele falou, não, depois me dá um toque lá, pô, eu faço uns móveis planejados no seu apartamento aí, na faixa. Aí eu falei, ah, tá, pode deixar. Claro, galera, que essa licitação nunca saiu, mas foi um exemplo que eu vi na prática de como que acontece algumas corrupções antes mesmo da licitação acontecer. Então, o cara propõe algum favor, algum benefício para a pessoa física lá, no caso que eu que era o pregoeiro, e em favor, em troca, colocaria alguma cláusula onde está alguma documentação que só ele tinha, e que era uma documentação ilegal, claramente, né? Então, a primeira coisa que me veio à cabeça, né, foi quem eram os pregoeiros daqueles órgãos que ele estava mostrando as atas que ele já tinha ganhado. Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas, como eu não tenho provas, galera, o difícil de você acusar nesses casos é você ter provas. Então, deixei passar, mas apenas para quem for servidor público ficar atento que isso pode acontecer com você. Então, essa é a primeira situação. Tá? A segunda situação, você quer continuar fazendo um comentário, Bruno? Posso continuar aqui? Não, deixa eu ver aqui. Basicamente o que eu ia falar. Só queria fazer um adendo, tá? O que o Serra está falando aqui, galera, ele está falando o quê? Para mostrar como que acontece de vez em quando. Mas, novamente, não é a praxe, não é a regra isso acontecer. Aconteceu uma vez. Se aconteceu aqui em Campinas, que é bem fiscalizado, pode ser que aqueles municípios que sejam bem menos fiscalizados aconteça um pouco mais, né? Mas cabe a você, cidadão, também, querer entrar nisso daí ou não, tá bom? Vai muito da ética de cada um, vai muito diria até que caráter mesmo, né? Se você quer fazer o negócio certo, se você quer fazer o negócio... Depende, a corrupção, ela é uma via de mão dupla, né? Onde um só não faz nada sozinho. Você sempre precisa de pelo menos duas pessoas para poder ter o acordo comum ali, tá bom? Então, vai de você aceitar ou não, no caso aqui o Serra não aceitou. Então, assim, não fiquem com receio, tá? Não deixe que isso te afaste de um mercado que é muito bom, né? Você que vai acompanhar o seminário de vendas da semana que vem, você vai ver que a gente vai mostrar as oportunidades que tem. A gente aqui ganha dinheiro honestamente, todo mundo aqui quer deitar com a cabeça no travesseiro e dormir em paz, né? Sem ter o receio da Polícia Federal bater na nossa porta e fazer uma investigação, qualquer coisa do tipo, enfim. É possível, assim, você ganhar o dinheiro honestamente, tá? E é a grande maioria do pessoal. E é a grande maioria, assim, mas disparado. Disparado, beleza, galera. Porque o que acontece? A gente foi pregoeiro aqui durante... O primeiro contato que eu tive em 2009 a 2017. Então, tem basicamente 8 anos aí. Uma vez aconteceu. Uma vez. E fazer a licitação lá todo ano, várias. Então, é realmente uma exceção da regra. Claro que pode acontecer, mas é o que eu tô falando, você tem que saber, tá? A outra, galera, é um tema meio pesado, tá? Assim, é difícil ficar falando essas coisas, tá? Eu sei que não é uma live que vai agradar muita gente, mas, como a gente falou, a gente sempre manda aqui a real, como o Bruno sempre fala, né? Uma outra situação que pode acontecer é entre duas empresas, que é o que a gente chama de conluio, né? Você participar de uma licitação e receber algum favor para você não participar, para você deixar de participar. Isso acontece um pouco mais, talvez, na licitação presencial. É você receber algum valor para você não participar da licitação. Não é a regra também, a gente participa de várias aqui. Aconteceu uma vez comigo também, nesses períodos todos que a gente está aqui, que foi a pessoa oferecer um valor para a gente desistir de participar ou desistir da lance e ele ganhar com uma melhor margem. Mas, claramente, a gente também não aceitou, tá? E, nesse caso, como eu falei, galera, sempre o mais difícil é você conseguir ter provas que aconteceu isso, tá? Tem um vídeo que eu falo com muito mais detalhes, galera, não vou me alongar muito aqui, porque eu sei que não é um tema que agrada muito, então quem quiser tem um vídeo nosso no YouTube que a gente fala basicamente sobre isso. Corrupção nas licitações. Eu conto basicamente as mesmas histórias, porque foi o que realmente aconteceu. E a terceira, galera, já é mais na área da entrega. A terceira situação que pode acontecer é na parte da entrega. É quando você vai prestar um serviço, entregar um material, você fala que entregou, mas não entregou, fala que prestou, mas não prestou, e aí, eventualmente, você pode fazer isso sozinho, sendo uma empresa, vai da sua fé mesmo, da sua índole, ou então está ali
de acordo com alguém que vai declarar que você prestou aquele serviço, tá? Então, basicamente, são essas três, galera. É bom vocês saberem para você se prevenir. E se isso acontecer com vocês, você não tenha medo de negar. Não, claro, galera, é sempre o conselho que eu vou te dar é sempre o certo. Tem gente que vai acabar aceitando. E eu não posso falar que não. Alguém vai acabar aceitando fazer isso. Isso está fora do nosso controle. Está fora do nosso controle. Paciência. Isso eu não controlo, tá? Então, eu controlo. O conselho que eu vou te dar é o seguinte: se acontecer isso com você, negue e não tem problema nenhum. E segue sua vida normalmente, tá bom? Essa é a caneta. Galera, a gente tem a política de o seguinte. Talvez você já tenha passado por isso, talvez não. Quando alguém te apresenta uma oportunidade, né? Quando alguém chega e traz uma coisa que é muito boa para você, o que essa galera fala? Só fala do lado bom. Exatamente. Né? Só de benefício, da oportunidade, que você vai ficar rico amanhã, enfim. E isso não só em licitação, mas toda vez que alguém te traz uma oportunidade, a galera foca no lado bom, né? A gente está aqui e a gente passa real no nosso conteúdo, então a gente está aqui e falar o lado ruim também, para que você saiba que existe e para que você consiga se defender quando isso acontecer, porque vai acontecer mais cedo ou mais tarde, infelizmente, tá bom? Então, assim, é só para que você saiba que existem formas de você evitar isso daí, mas eu já vou chegar lá. Só um exemplo que aconteceu. Quando a gente abriu a Magna, a gente era em 4 sócios, beleza? E depois o Serra entrou na empresa. Quando a gente fez uma reunião, quando eu fiz uma reunião com meus 3 sócios para falar do Serra, falar, o cara trabalhou comigo e tal, tem experiência, e comecei a falar o lado bom dele, certo? Aí um dos meus sócios lá, o mais armário, o mais fortão que tinha, ele falou, tá bom, o lado bom eu já sei, mas me fala o que é ruim nele, né? Porque ele queria saber exatamente o lado ruim da coisa. Então, assim... O Bruno nada mais estava vendendo... Estava vendendo a ideia do Serra entrar na sociedade. Então, não deixa de ser uma venda, né? Então, ele me falou, não quero que você me conte o que é bom, o lado bom dele. Me conta o que ele é ruim, né? O lado podre da maçã, vamos dizer assim, né? No português bem claro. Então, é exatamente mais ou menos isso que a gente está tentando passar para vocês agora. Vocês não vão ficar sabendo, tá, galera, hoje? Não será dessa vez. Não será dessa vez, viu? Exatamente. Bom, o Serra já até comentou a questão dos editais direcionados. É uma outra coisa aqui que a gente, de vez em quando, vê, né? De vez em quando vê editais aí, por exemplo, que um cara ele pega e pede uma documentação de uma empresa que só ela tem, né? Então, a gente uma vez participou de uma licitação aqui na Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas, que claramente o edital estava direcionado para uma certa impressora lá, né? Que aí a gente representava um cliente de impressora nessa época, né? E ele falou, olha, claramente essa impressora aqui está direcionada para Canon não sei o que das quantas. E só quem pode vender essa Canon não sei o que das quantas é o fulano de tal. É o único que tem autorização da Canon para vender ela. Então, obviamente, logo, só ele poderia participar da licitação, ok? O que não daria muito certo, porque a administração pública ela tem que fazer o edital de licitação de modo que o maior número de empresas participe, ela não pode restringir a participação de outras empresas, ok? Então, a gente foi até lá, impugnamos o edital, né? Falamos por que é só aquela impressora serviria, não poderia pegar uma outra, por exemplo, que é muitas das vezes até superior, enfim... É isso que é o lado bom de você ter o conhecimento da coisa. Quando você conhece, você fala, opa, peraí, está direcionado isso daqui, vamos lá e vamos impugnar. Então, existem várias medidas que você sai da corrupção, né? E apenas um detalhe, galera, muitas das vezes, o que parece ser corrupção não é. E parece difícil explicar isso para vocês, mas nesse caso, por mais que estava direcionado, não era um caso de corrupção. Por quê? Quem estava montando o termo de referência era um professor, um técnico lá, e ele não sabia, ele entende do objeto, ele não entendia das regras de licitação. Depois que a gente explicou para ele que ele estava restringindo a competição, que não poderia, aí sim ele falou, não, então vamos tentar fazer de uma maneira aqui, porque isso aqui não é realmente tão importante para mim. É porque eu tive que pegar alguma como referência, e essa aqui para mim é boa, só que não é a única boa. Só que ele não entende que quando ele coloca uma descrição tão complexa e restringindo a um único objeto, ele está basicamente cerceando que as outras empresas participem. Muitas das vezes, isso aí você pode ver um edital e parece corrupção. Só que você chega lá e conversa com a área técnica, conversa com quem é que você está tocando a licitação, e o cara entende e fala, pô, realmente, então, vou tentar fazer aqui. Porque muitas das vezes ele tem uma marca como referência, de preferência dele. Tudo bem.
Isso aí ele pode ter. O que ele não pode é colocar isso na licitação. Ele, pessoa física, pode ter as preferências dele. Eu tenho, exemplo, eu gosto de caneta da Bic. Tudo bem, eu gosto da caneta da Bic, mas se eu fosse, na época que eu era pregoeiro, eu não direcionava para Bic, entendeu? Porque uma coisa é eu, Henrique Serra, gostar de uma marca, outra coisa é eu lá, pregoeiro, querer direcionar. Então, depois que ele entendeu, eu consegui alterar e conseguiu fazer a licitação. Eu não lembro se a gente ganhou essa licitação depois, mas então é para vocês entenderem que às vezes parece corrupção, mas às vezes é falta de conhecimento, não do objeto, é um conhecimento realmente de como funcionam as licitações. Que se você ajudar o órgão público, vai conseguir resolver, beleza? É uma excelente observação, que inclusive estava na pauta e já anotei aqui para cortar ela. Então já falou, já adiantou, né? Desculpa, galera. Já adiantou meu lado, que é exatamente isso, né? Que você acabou de falar. Muitas das vezes, realmente não é má intenção. Teve uma vez que você estava com a cadeira de dentista lá, né? E Exato. Você pediu a ajuda do dentista para poder fazer a descrição. Por quê? Porque a gente, pregoeiro, não tinha conhecimento do objeto. E aí, o que você faz? Você pega e ouve a área técnica. A área técnica te passa uma descrição bodosa, né, gigante, aí você coloca lá, você acaba direcionando sem querer para uma única marca. Então, exato. E repare, nada disso foi a má intenção, muito pelo contrário. Foi tentar resolver o problema. Tentar resolver o problema e deixar o objeto mais especificado possível para a gente não pegar coisa ruim, comprar material ruim. Só que isso acaba, às vezes, direcionando. Mas, então, você vai ver que, muitas vezes, o pregoeiro, realmente, ele não é um cara técnico, ele sabe fazer a licitação. É igual a gente aqui, a gente não é técnico em relação aos nossos segmentos. Aos objetos que os nossos Exato, entregam. A gente tem um conhecimento superficial de tudo que a gente vende, mas quem é técnico mesmo é o meu cliente. Toda vez que o que a gente sabe fazer é ganhar contrato com o governo, o que a gente sabe é assinar contrato com o governo, ganhar licitação. Então, toda vez que a gente sempre se reúne com o cliente, ele passa o que é o produto dele, dá uma aula mesmo para a gente do que é o material dele, o que a gente pode usar para impugnar um edital, sei lá, para se defender de recursos. O nosso cliente, ele explica o material, porque a gente não é técnico no material, e sim na forma de vender o material, tá bom? Que é através das licitações, beleza? Galera, só um detalhe, quem tiver dúvida no Instagram, coloca na caixinha de interrogação, que tá do lado ali de onde você escreve o comentário, tá? Porque na barra de rolagem que a gente perde. Então, não sei quem chegou por agora aí. Quem quiser dúvida, manda lá, porque a gente tá dando prioridade em abrir as que tem lá. Tem algumas que a gente tá vendo aqui, então depois a gente vai abrir as dúvidas lá, mas deixa lá que lá a gente não perde. Se deixar na barra de rolagem aí, depois a gente não acha mais, beleza? Vamos falar agora, né? Você já viu que a corrupção, ela existe, todo o mercado tem o seu lado ruim, né? Ninguém tá isento disso daí, mas o mais importante do que ela existir é como você evitar. É isso que a gente vai falar agora, como que você pode, algumas dicas do que você pode fazer para você evitar. Primeira dica, disparada assim, é você procurar participar de pregões eletrônicos, né? Tudo que for eletrônico é melhor, porque é aquilo que a gente já falou, tudo que está no eletrônico está registrado em algum portal da transparência da vida. Todos os atos feitos, desde o chat, da solicitação de documento, do envio de um lance, está tudo registrado em ata. Então, qualquer pessoa pode fazer, todo mundo vai ponderar suas palavras ali na hora de fazer a licitação, porque está tudo registrado. Enfim, participar de pregão eletrônico é sim uma boa maneira. Esses exemplos de corrupção assim mais escancarados, geralmente, não é sempre, mas geralmente está em licitação presencial, porque você tem contato com o seu concorrente, né? Às vezes você acaba ficando muito amigo dele, enfim. A gente sabe também que há muitos segmentos que a maioria das licitações são presenciais, e aí não tem muito o que fazer. Mas, não você, mas está sendo providenciado. Talvez você ainda não saiba, mas o governo publicou, ano passado ou esse ano, a IN 2006? Ano passado. Ano passado, a IN 206, né, foi publicada obrigando as prefeituras, a maioria dos pregões presenciais hoje são feitos pelas prefeituras, né? É a grande maioria que faz. Mas o governo, ele já está obrigando também as prefeituras a fazerem licitações eletrônicas. Inicialmente, começou apenas com recurso que vem da União, mas não se engane, com o tempo, isso vai se expandir para tudo. Os dias do pregão presencial estão contados. Minha opinião, vai acabar? Não, mas vai reduzir muito, tá bom? Só para vocês entenderem, galera, e pregão presencial é ruim? Não, a gente foi em ontem. Exatamente. Tá? Não é esse... lá então é o mundo que você não... Não, lá tem oportunidade boa, não existe essa corrupção. Tende a ser um pouco maior lá, mas lá não é tão grande assim também, tá? Você vai participar de vários aí, nunca vai ver isso. Nunca vai ver isso. Inclusive, eu não tive medo nenhum de falar pro Kaique, falou, vamos com a gente. Ele foi lá e viu, tá? E nem sabia quem ia estar lá, mas vamos lá. E outra coisa,
Por que a gente acredita que o pregão presencial ele tende cada vez mais a acabar? Que o governo ele fez uma legislação apenas obrigando as verbas que ele manda para os estados e municípios a serem gastas com o pregão eletrônico. Só que acontece, vai chegar uma hora que ele vai falar assim, pô, eu preciso comprar caneta. Ah, eu tenho um pregão de caneta. Ah, mas é presencial ou eletrônico? Porque se for presencial, eu só posso gastar com o verbo do município. Se for eletrônico, eu posso... Vai chegar uma hora que eu falar, faz tudo eletrônico, porque eu não tenho que ficar escolhendo qual pregão que eu vou usar. Porque às vezes ele tem um pregão pronto, só que ele não vai poder usar porque é presencial. E aí chegou uma verba para gastar aquilo e fala, não, mas essa verba é do governo, eu não posso gastar com esse pregão presencial. Então, vai chegar uma hora que ele vai ter que ficar escolhendo qual pregão que ele vai gastar. Ele vai acabar fazendo tudo eletrônico. Vai por mim. O servidor público como todo, ele não quer ter mais trabalho do que ele já tem, tá? Exatamente. Bom, vamos lá. Outra coisa que inibe um pouco também a questão da corrupção é que tudo que é feito dentro do órgão público é dividido em vários atores, né? Não é uma pessoa só que faz a licitação, que compra, que paga, enfim. Isso é dividido entre várias pessoas. Tem o requisitante daquele produto, daquele serviço, tem o cara que vai levantar para ver se aquilo já tem no Almox ou não, que é o almoxarife. Se não tiver, aí envolve o cara da licitação, que vai lá e vai fazer o processo licitatório, depois volta para o Almox receber aquilo, e no final quem paga é o fiscal administrativo, tudo isso daí com autorização da autoridade superior. Enfim, olha o tanto de pessoas que tem nesse meio, né, que se fosse apenas uma pessoa, seria muito mais fácil o cara se corromper, porque o cara faz tudo, né? Então, quando a gente está aqui na nossa casa, a decisão só cabe a gente, então o que a gente decidir está decidido, no órgão público não, são várias cabeças que todo mundo tem que estar em comum acordo, senão não acontece, isso inibe por si só você fazer corrupção, porque você vai ter que corromper toda uma cadeia, tá bom? Então, isso daí também é um caso muito bom aí de acabar com a corrupção. Os poderes, galera, eles são limitados, descentralizado, no órgão público não tem alguém que compra, recebe, manda pagar, não. Cada um tem seus poderes, suas divisões ali muito certinho, o que muitas das vezes a gente já falou aqui, causa talvez uma certa burocracia, mas essa é aquela burocracia que a gente fala que é uma burocracia boa, tá? Porque se não fosse assim, talvez a corrupção fosse maior, beleza? Exatamente. Conheça seus direitos e seus deveres. Aquilo que eu falei, quando você sabe o direito que você tem, você não precisa, se alguém te manda fazer uma coisa errada, você fala, não, é meu direito ter acesso a essa informação, é meu direito assistir o pregão aqui, você tem que abrir... Enfim, você sabendo os seus direitos e os seus deveres também, né? Você tem que saber o que você tem que fazer. Tudo isso daí vai te possibilitar não ser enganado por alguém, tá? Às vezes você pega alguém que seja um pouco mais safo, tem mais experiência, e você é novato no segmento, você acaba sendo enganado fácil. Você conhecer como que funciona, saber seus direitos e seus deveres, também te ajuda bastante, com certeza.